Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. É nesse clima que a gente começa mais um episódio do seu podcast favorito, O Espectador Mediano. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Ao infinito e além! Houston, we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli. You talking to me? You talking to me? Why so serious? Say hello to my little friend! Precious! Ao meu lado está a Mãozinha. Fala, Mãozinha. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. E é muito bom fazer filme que tá no hype, né? Estamos Finalmente. Agora a gente tá atualizado. A gente lançou Homem-Aranha, lançou Oppenheimer. Vem Barbie por aí, né? Porque tem que ser o Barbieheimer, né? Ah, precisa. Você não vai ficar só com metade do copo, né? Tem que ser o copo cheio. Exatamente. E Barbie fez mais sucesso do que o Oppenheimer. E fazia tempo que eu não vi um hype tão grande. E hoje vamos com mais um episódio para você que adora cinema até pelos ouvidos. Vamos gravar sobre Oppenheimer, a nova obra do Christopher Nolan. Ah, beleza. Você já falou quem é Christopher Nolan. Quem não escutou a biografia dele, escute nosso episódio Interestelar, onde o Mãozinha conta mais a respeito de quais filmes ele fez. Nós já falamos lá, mas vamos repetir que somos grandes fãs do Nolan. Acho que assim como vários jovens hippies aí dessa nossa geração Tem Z. muitos Nolanzettes, né? Por aí. Exatamente, não é nada de novo. Mais um clichê é gostar do Nolan. E agora a gente vai descobrir se esse novo filme veio... Exatamente. Eu até, por mais que a gente não combinou, eu também pensei exatamente isso. Acho que não vale a pena a gente se delongar, porque para você que está ouvindo a gente, talvez não tenha ouvido, tem um episódio 19 aí no seu tocador de Interestelar. Lá a gente fala bastante do Nolan, sobre a biografia dele, mas vou passar só um resuminho rápido aqui para você que talvez não está lembrando de cabeça aqui só a filmografia dele. Ele fez aquele filme Memento em 2000, ele fez Insônia em 2002, aí ele fez o Grande Truque em 2006, de 2005 a 2012 ele fez a trilogia Batman. Em 2010 ele lançou um filmezinho sobre sonhos chamado Inception. Aí em 2014 ele decidiu sair pelos ares e descobrir as galáxias por aí. Lançou um tal de filme Inception, talvez seja... Interestelar. Em 2017 ele começou a fazer filme de guerra, que é Dunkirk. Aí ele se perdeu na vida e fez Tenet em 2020 e agora tá voltando nos eixos e em 2023 lançou Oppenheimer. Resumo aqui de 30 segundos, acho que o que Boa. dá pra gente falar super rápido é um cara que sabe fazer blockbusters, sabe faturar dinheiro, sabe ter ideia diferente, sabe ser ousado e é isso. Perfeito, Mãozinha. Mas antes de a gente começar a falar sobre o filme propriamente dito, você entrou no hype do filme? Como é que foi? Acompanhou o trailer, comentários de trailer, reacts de trailer, Casimiro dando risada do trailer. Não, isso eu não vi, mas foi engraçado, né? Porque eu não tava tão hypado assim, até chegar o dia da estreia. Eu lembro que eu tava de férias e lançou na quinta e só falava isso, né? Eu ligava no rádio, aí eu tava lá ouvindo Band News e os caras falando lá do lançamento do Nolan. Sabe, liguei num outro... eu ouço também, por exemplo, o podcast lá, O Assunto, aí a menina lançou um episódio sobre a Barbie. Tipo assim, era só Barbie e Oppenheimer pra todo lugar. Acho que foi quinta e sexta-feira os dias do lançamento lá, só se falava nisso. E vamos combinar que puxou, né? Barbie puxou Oppenheimer demais, porque eu acho que se fosse em qualquer outra data, não teria... arrisco a dizer que não teria tido tanto sucesso assim. É verdade, né? Acho que foi esse estranhamento de lançar exatamente no mesmo dia 2 blockbusters com temas completamente diferentes, puxado, um puxou o outro, e eles são tão distantes, é tão esquisito a ideia que ficou legal, né? Sabe quando é tão esquisito que dá a volta e se conversa no final? É isso, é aquela... Eu acho que se alimentou, sim, do hype, foi
esse marketing principalmente da Barbie, vai ser um case de estudo aí para publicitários durante vários e vários anos, porque Mattel foi tá impressionante maluca, né? o efeito que teve. Começou ali a bolha no Twitter, mas fugiu do Twitter, veio para a vida real, muitas marcas se aproveitaram disso, trazendo Burger King, lojas de roupa, enfim, uma infinidade de lojas se aproveitaram e caiu na cultura popular, né? A ponto de, na sexta-feira, estreou na quinta, na sexta eu estava no shopping, quantidade de pessoas falando sobre o filme, vestindo rosa, qualquer Tava um referência mar à de Barbie rosa. era incrivelmente alto. E até hoje você vê muita gente assim, hoje, um mês depois, vamos dizer assim, mais de um mês até, ainda todas as sessões cheias, muita sessão de Barbie, tá impressionante o negócio, tá impressionante, assim. O filme acho que vai pra mais de $1 bilhão aí de arrecadação, fácil. É verdade, né? Tanto a Mattel inclusive ficou maluca, já anunciou que vai lançar 43 filmes, se eu não me engano, sobre o universo Mattel de bonecos. Já vou cravar aqui que com certeza nem todos vão fazer sucesso, ao contrário, acho que a maioria não vai ser essa loucura. Barbie pegou um ponto, acho, muito específico, sabe? Conseguiu vender um negócio muito que deixa a gente curioso que a Polly Pocket não vai conseguir. Eu tô esperando aí que o filme do Max Steel faça tanto sucesso quanto. Mas a gente já tem um filme dos anos 80 chamado Rambo. E outro dos anos 90 chamado Brinquedinhos. Você lembra do Brinquedinhos? Brinquedinhos? Eu nunca vi Era aquele lá dos bonecos, velho. Passava na sessão da tarde direto, um filme com uns que o bonequinhos cara lá. botava na caixa e o brinquedo ficava vivo. Isso. Puta, eu lembro, aí tinha lá o Os boneco do brinquedos comando de ação. assassinos. Puta, isso era legal, cara. Os caras montavam lá um negócio, né? Caraca, nossa, tu desbloqueou uma memória forte aqui. Eu lembro, aí tinha uns brinquedos meio disfuncional, né? Que era meio tipo assim, eram uns índios fraquinhos, né? Com o moleque, e tinha os outros que eram comando em ação, né? Exato, velho. Nossa. Mas voltando que a gente vai falar de Oppenheimer, hoje não tem nada a ver. Perdão, você perdeu. Posso começar a falar sobre Oppenheimer, que teve... a Universal investiu uma grana aí, hein? Viu o elenco? De peso, hein? Não fazia ideia que ia colar tanta gente assim. Inclusive, eu vi aquele meme, assim, que quando o cara... Sabe aquele do cara que grita Everyone, lá do filme do Leão, de Profissional, lá? Sei, tô ligado. Aí quando fala assim, quando perguntaram pro Nolan, quem que você quer no elenco? Aí ele grita, Everyone! Porque foi basicamente isso. Né? Mas eu não sei se boto fé se realmente a galera... Tô chutando aqui, tá? Totalmente chutando, mas... Você acha que essas estrelas muito grandes pedem um puta cachê quando vê um filme desse? Não sei, viu? Eu imagino que eles talvez peçam um percentual ali de bilheteria. Depende do acordo. Pelo que eu já vi, às vezes você fecha um acordo fixo e tem vezes que você fecha um acordo a ver com a bilheteria. Você sabe quem, inclusive, perdeu a chance de ser absurdamente milionário lá? Foi o Matt Damon, né? Não sei se você manja esse hype. É? O James Cameron, quando foi fazer Avatar, o papel principal, ele queria o Matt Damon. E uma das coisas que ele ofereceu era a porcentagem da bilheteria. E o Matt Damon super achou que o filme ia flopar e pulou fora. Nossa. Fala isso. Mas eu não condeno o Matt Damon. Acho que eu também acharia que o filme seria um fracasso. Nossa, sim, pra caramba. Mas tô falando assim, tô pensando, imagina você, você é um ator e tal, e aí do nada aparece um puta diretor, que nem o Nolan, que é famoso por fazer blockbusters ferrados, sabe? E vai lançar um filme desse meio conceito, sabe? Que nem o Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr., pô, não tá precisando de dinheiro, né? A gente sabe que ele não tá precisando de dinheiro mais. Não. Eu acho que agora ele vai muito mais pelo viés de ganhar um talento artístico, de talvez ganhar um Oscar como ator, sabe? De ficar mais famoso no sentido pelo seu talento em si do que pelo cachê, sabe? Porque, pelo que eu vi, ele já vai ser indicado ao Oscar e já tá como um dos favoritos, assim, a ganhar de ator coadjuvante. Pô, total. E pode. Você vê, o cara já se entupiu de dinheiro e agora fecha aí, sabe? É igual o Scorsese. Quando o Scorsese quiser chamar alguém, todo mundo vai topar, sabe? Principalmente se for o Robert De Niro. Mas vamos, então,
a gente vai entrar um pouco mais nessas atuações. Mas já vamos entrar no filme, né? Bora. Vamos. Não tem nenhum físico aqui pra nos explicar esses aspectos faltou. Eu tinha amigo físico. Puta, por que eu não chamei? Deveria ter chamado, né? Poderia. Eu tenho amigo que estuda física. Mas vamos lá. Oppenheimer, então, basicamente é uma história que não precisa de roteirista, porque o roteirista foi a vida real. Então é a biografia de um cientista famoso do século XX chamado J. Robert Oppenheimer, um físico criador. Ele não foi um dos criadores da bomba atômica, né? Que foi um projeto gigantesco, mas foi o líder do projeto Manhattan. Também, além de só o filme, ele é uma cinebiografia, muito focado principalmente no projeto, no teste de Trinity, que foi um dos mais famosos aí, né, da vida dele, mas teve vários outros 1000 testes, né? Já posso começar recomendando aqui, talvez, se você está curioso primeiro para ver a história do Oppenheimer em si, tem um episódio, o Nerdcast lançou um episódio de história, ele convidou o Caio, sabe, do fisiculturista, aí convidou o cara do xadrez verbal também para falar muito sobre política. Convidou, então, um professor de história, um físico e um cara que manja tudo e mais um pouco de geopolítica. Eles lançaram um Nerdcast do Oppenheimer, mas sobre história, tá? Não é sobre o filme. Então, lá eles falam um pouco da história dele, é bem legal. Meio que você vai saber dar os spoilers do filme, então talvez seja legal você ver depois. Mas se você ficar um pouco curioso sobre a história, sobre o que é ou não é verdade, vai lá ouvir os caras, que são físicos, sabendo o que estão falando, diferente da gente aqui, tá? Sim, boa. Mas vamos lá. Eu vou começar já com impressões gerais do filme. Vou dar uma minha impressão. É um filme do Nolan, né? Que o Nolan é muito ligado aos aspectos técnicos. Achei um pouco que fez lá em IMAX. A fita tinha 14 km de extensão, dava a volta 17. Na Terra. Não, 17 km. Ia daqui até Campinas. E tinha aquela coisa, né, que ele gravou, que tinha que ir em um cinema específico, 70mm, que só tinham 30 no mundo. Nossa. Bom, não precisava de tudo isso. Não precisava. Definitivamente não precisava. Porque você vê ali durante o filme as cenas que foram feitas para isso. Parece que é só um marketing para essa parada do IMAX, assim. Então é a explosão, são os pingos da água, são as fusões nucleares, fissões, não sei, acontecendo. Então você vê as cenas que são para IMAX, mas a maior parte do filme, a única coisa que você vai conseguir ver é a ruga do Oppenheimer ali em alta qualidade. Não, mas pera, essas cenas aí que você tá citando, inclusive, você não acha que elas são um efeitinho a mais, não, né? Você não acha que ela é uma firula? Ela tem o seu sentido, vai. Acho que é uma firula. Jura? Fora! Pera, Obviamente, tu não gostou? Você tiraria essa cereja do bolo? Já tem 3 horas o filme, eu achei o filme um pouco longo demais. Deixa 2 horas. É que também não é muito tempo de cena, com essas imagens bonitas. Mas, fora a explosão, não precisava de mais nenhuma cena daquela. Pode ter uma ou outra, obviamente, lá mostrando as coisinhas lá, os átomos explodindo, mas não precisava. Vamos combinar. Então não precisava ser IMAX, gastava todos esses recursos em Interestelar, Dunkirk, que são filmes feitos para isso. Não, esse não, é biografia, é conversa ali da galera. Eu gostei, eu confesso que eu gostei. Eu acho. Aí vai um ponto que eu queria. Bom ponto você já puxou, que eu queria puxar um outro negócio em cima disso. Ele é um filme que ele é uma cinebiografia. Então tem uma parte histórica e tem uma parte que é uma interpretação. Não é um documentário. Acho que essa é uma grande diferença de uma cinebiografia para um documentário, concorda? Então, quando você pega a história dele, ele quer contar diante de um ponto de vista, ele quer passar uma mensagem. Diante disso, acho que colocar esses efeitinhos, colocar essas interpretações para a gente sentir um pouco o que estava passando talvez na mente do cara, sabe? O que ele estava sentindo, eu acho válido, eu não achei desnecessário. Faz sentido. Entende? Porque você concorda que ele toma várias pequenas liberdades poéticas ali para
transformar a história em alguma coisa mais interessante. Então, colocar esses efeitos, inclusive, deixa... Eu acho que é uma característica boa da cinebiografia, sabe? De não só mostrar o fato. Sim, passar um pouco o que porque o cara tava sentindo. agora você falando isso me lembra, de fato, porque muitas dessas cenas, assim, para serem vistas no IMAX, são pensamentos dele, né? É o pensamento se confundindo com a realidade. Nesse caso, concordo contigo, mas me parece, a impressão que foi muito mais pelo marketing essa parada. É que realmente eu não vi em IMAX o filme, talvez eu ficasse impressionado, ficasse embasbacado com o IMAX, mas eu não vi. Embasbacado. Eu fiquei. Você viu em IMAX? Eu vi em IMAX, eu fui no cinema, eu vi em IMAX. Tá. Não, eu vi no cinema convencional mesmo. E você sabe que um detalhe, um fun fact interessante em cima dessas cenas, não a bomba, tá? Mais pra frente a gente fala da bomba em si. Mas essas cenas que ficavam, sabe? Aqueles sparks, né? Sabe? As faíscas, os trecos, as ondas. Tudo daquilo era efeito prático. Ele realmente usou 0 CGI nesse filme. Legal. Isso Parece que ele bacana. usou tipo um aquário preto, uma piscina, ele usa uns truques de química pra fazer todos aqueles efeitos. Uhum. Pra explosão, tem um lado ficar mais amarelo, ter fagulhas de tal cor, aí ter aquela ondinha, na verdade, era uma corda específica, era todo uns truques maluco de efeito prático. Não teve CGI em nenhum momento. Bacana. Isso eu não sabia, de fato. Mas é bonito de se ver. Vou falar que achei um pouco de firula, mas obviamente bonito de se ver. E aí, então, acho que essas são as minhas impressões gerais. A história em si eu gostei bastante. Achei um pouco alongada, talvez. Também. Um pouco alongada demais, não precisava de tanto tempo. A gente já pode ir entrando em spoiler ou espera um pouco? O que você acha? Vamos esperar um pouco. Pôr a vinheta do spoiler aqui. Fechado. Porque primeira coisa que é a história, né? A gente já sabe tudo que aconteceu, vai. Exato, não tem novidade, Tem muita novidade aqui. Exato. Então, a gente vai pôr o tubarão do spoiler. Então tá. A minha primeira crítica, e eu vou sair um pouco da ordem do filme, é aquele terceiro ato lá. Aquele terceiro ato depois que a bomba explode, todo aquele ato com o Robert Downey Jr., eu achei ele um pouco... Ele é bem deslocado, né? É bem deslocado, é longo demais, você cria ali... Com certeza sai. Eu provia. Que gás, hein? Aquele... Voltando, então. O terceiro arco, achei ele um pouco alongado, não precisava. Eu não gostei tanto da forma como ele foi feito no seguinte sentido. Achei que vilanizou demais o Robert Downey Jr. e quis trazer o Oppenheimer como mocinho demais. Sim. Então ficou nessa dualidade assim meio boba, quando na verdade... Não é assim na vida real, e eu imagino que não tenha sido assim, né? Então a grande vingança do Robert Downey, que eu esqueci o nome dele, é porque ele foi humilhado alguns anos antes. Uma galera, faltou, não tinha um bom terapeuta na época para ele conversar. E aí ele ficou anos... Só um ponto em cima do seu terapeuta, dado o tempo lá, naquela época, eu acho que ele realmente não tinha um bom terapeuta, né? Naquela época. Tá? Faz sentido. Todo terapeuta estava na guerra, né? E só lembrando que o Oppenheimer mesmo, que teve problema de depressão, ele se tratou com os caras lá no comecinho de quando a gente estava começando a falar sobre psicanálise. Então, essa ideia de se tratar com psicólogo, Jung, Freud, essa galera é até meio que contemporânea deles, tá? Sim. Então eu achei esse terceiro arco, apesar de ter achado a atuação do Robert Downey muito boa, achei que mandou muito bem ali, achei meio deslocado aquele arco ali, achei legal saber, achei muito legal, mas achei meio deslocado. E aí o resto do filme, achei
achei bacana, achei muito bom, achei uma cinebiografia muito bem contada, assim, passei pelos principais detalhes. E o que mais me chamou a atenção e o que eu mais gostei foi com certeza pelo fato da gente ter ali um crossover entre cientistas que a gente escuta falar do tempo todo. Essa pra mim foi a Nossa, melhor sim. parte, velho. Sim. Você só Eu- ficar pensando. Quando você não saiu com vontade, sei lá, eu não sei se vai ser uma fala muito nerd aqui, mas eu saí do cinema morrendo de vontade de pegar um livro pra ficar saindo lendo mais ou menos a biografia, o que aqueles caras inventaram, sabe? Eu fiquei muito curioso. Não dá uma vontade de Sim. estudar física? Você Dá, saiu com dá, a vontade dá. de estudar física? Sim, eu acho que o filme faz muito bem esse papel, assim. Eu acho que para aquele adolescente que tá no ensino médio e que falta esse empurrãozinho, com certeza esse filme dá esse empurrão, assim, que é muito legal a forma como ele retrata ali. E vários nomes conhecidos, né? O cara do Zeppelin lá, o Heisenberg, Bohr, o pô, próprio tem o Bohr, tem o Bohr, modelo atômico de Bohr. Richard Feynman, Einstein, Fermat, mó galera ali, velho. Mó galera reunida. A macacada reunida. A macacada reunida, cantando, dançando. Então, Não, realmente. muito legal. Aquele programa teve esse mérito, né? O fisiculturista lá no podcast que eu vi, ele explicando o projeto, foi realmente os Estados Unidos juntou os maiores, ele fala assim, os maiores cabeçudos do século numa única sala. Você nunca teve tanto possíveis prêmios Nobel ali juntos. São os próprios Vingadores, né? Da física. É como você tá assemble the Avengers, né? Exato. É tipo isso. Ai. Pô, mas esse ponto que você falou do roteiro, eu gosto bastante do que você falou, concordo contigo que claramente ele tem mais ou menos 3 atos, né? Em que você tem o primeiro ali, um pouco a história dele, até ele se formar bem, se consolidar em física. Aí tem o desafio do projeto até a bomba e o terceiro ato pós-bomba. E esse terceiro ato ele fica meio perdidão. Concordo contigo que é um pouco alongado. O personagem do Robert Downey Jr., que é o Strauss, né? Obrigado. Eu só não boto fé se... Eu acho que ali... Não sei se foi justamente por isso. Eu também fiquei um pouco curioso se o Strauss ficou tão puto por causa disso. Eu acho que era muito mais uma situação de pós-Guerra Fria mesmo, que tava todo mundo muito... Não sabe? pareceu ser muito pouco. Pareceu ser pouco, assim, a motivação dele pra vou ferrar o Oppenheimer. Eu acho que realmente houve... porque na minha cabeça, eu acho que ele foi realmente muito condenado pós, porque tinha essa parada do nós e eles. Qualquer coisinha que você fala minimamente comunitário, você ia ser chamado de comunismo. Muito diferente do que é hoje, sabe? Sabe? Eu acho que tem um período ali entre 39, pós Segunda Guerra, que inclusive tem um termo histórico para isso, que, peraí, eu preciso buscar. Macartismo? Caça às bruxas? Caraca, tu sabia essa assim, na lata? Essa eu sabia. Então, tem um termo que o pessoal usa por causa de um pensador que falava muito sobre isso. Ele era nem pensador, ele era, assim, esse cara era um senador norte-americano que na época desse pós-Segunda Guerra e início da Guerra Fria ali, então a gente tá falando final dos anos 40, início dos anos 50, uma política de caça aos comunistas, vou colocar dessa forma. Então você tinha realmente aquele negócio de linhas linhas anônimas, onde você ligava e falava, tal pessoa tá tendo um comportamento. E aí o pessoal colava lá, você perdia seu emprego, enfim. Mas era graças a esse senador e era quase como se fosse uma política oficial, né? Ainda mais ali nesse final, que você tinha o presidente era um general, né? Era o general Eisenhower ali na época dos anos 50. Então ele acabou sendo perseguido por causa disso, né? Do seu passado. Comunistinhas! Esse filme é muito bom ele ser lançado em 23, porque acho que aqui a gente não precisa explicar, é bem simples a polaridade política hoje. Pensa isso naquela época pós-Segunda Guerra.
que devia ser Exato. 20 vezes pior, mas a gente sabe bem como é que é. Então eu acho que teve Aham. muito isso. E É. do Strauss, sabe o que eu achei? Eu acho que isso foi um lance de roteiro pra você dar uma limpada na barra do Oppenheimer. Ah, sim. Porque você É, cria um possível vilão antagônico ali dele, e aí você pinta o Robert Downey Jr. como um cara muito malzinho, que tentou ferrar o Oppenheimer, e aham. indiretamente, quando você olha só essa relação dos dois, essa loucura que eles ficaram lá se degladiando, você troca o foco para falar, olha lá como ele foi, como é que é, julgado incorretamente, sabe? Foi, Aham, foi. como é a palavra? Eu sei o que você quer falar, mas eu também não sei falar, que eu esqueci. Mas é aquilo, né? No fim, você sai com a impressão. Você sai com uma impressão boa do Oppenheimer, né? Sai, Se exatamente, você né? não Então, tivesse aquele terceiro arco, você sairia, pô, olha o que o cara fez, né? Olha quantas é, pessoas ele matou, que ele muda o mundo. E o filme ele consegue trazer um pouco isso da grandiosidade que foi você lançar uma bomba atômica, né? Eu uhum, acho que o filme ele peca um pouco nas consequências da bomba atômica. Acho que o filme não explorou muito bem isso. Talvez nem fosse o foco do filme por ser uma cinebiografia do Oppenheimer, né? Mas enfim, as consequências da bomba não foram bem exploradas, mas ao longo do filme a gente tem ciência e várias vezes repetidas vezes são faladas que aquilo lá vai mudar o mundo. E de fato muda o mundo, né? sim. E eu concordo contigo, eu fiquei um pouco. Porque assim, pô, a primeira vez que eu lembro que eu ouvi falar Oppenheimer, falou assim: puta, vai lançar um filme sobre o cara que fez a bomba atômica e o Nolan vai falar. Eu fiquei só pensando sobre a bomba atômica, sobre os impactos dela, e eu acho que ele tenta mostrar isso. Eu acho que é o contrário, o vizinho. Eu acho que o foco do Nolan ele quer fazer. Acho que ele tenta fazer muita coisa, sabe, ao longo do filme e acaba não explorando muito bem essa parte, que é mostrar melhor o impacto da bomba atômica, mostra um pouco como Oppenheimer ficou afligido, mas poderia ter sido um impacto maior, sabe? Poderia ter explorado mais as consequências. E eu acho que era um filme que estava todo mundo muito mais curioso para ver. Eu acho que estava puxar discussões mais filosóficas, porque acho que ele fica falando, falando, até para ficar toda hora ele falar agora vamos mudar tudo, né? Eles ficam só Aham. afirmando. Em vez de fazer isso, mostra, porra. Cinema, sabe? Porque, tipo assim, é cinema, você tinha outras formas de mostrar, não sei, você, Ah, sabe? sim, Tinha sim, uma sim. outra forma narrativa que não seja falada do que Ah, é, tentar com mostrar um pouco certeza. esse impacto. Ele mostra bem o quanto que o Oppenheimer se arrependeu e quanto que ele ficou aflito, mas eu Aham. achei que faltou também. Eu tava muito curioso sobre esse debate. Ah, não, eu também estava curioso, mas se a gente for pensar no fim, o nome do filme é Oppenheimer, ele não é Projeto Manhattan, né? Então, tem um pouco, beleza, as histórias se cruzam, mas o foco é o Oppenheimer, não Uhum. o Projeto Manhattan. Mas é óbvio que toma grande parte do filme e da vida dele. Porém, eu até dá pra entender assim essa dualidade que vai por vários momentos, né? O filme foca bastante também, vai. O filme ele gasta um tempo falando dessa relação com as mulheres dele, dentro da família, com as duas Sim. esposas. Mas posso falar uma coisa que me incomodou um pouco? Quando Pode, ele porque eu também quero falar dessa mesma coisa, e agora que você citou essa palavrinha aí, eu ia te perguntar. eu quero ver se é a mesma coisa, mas eu vou falar de uma coisa muito muito específica aqui. Oppenheimer tem duas esposas, né? A, a Jen e a Kitty. A Kitty é a Emily Blunt. A Jen é a Florence Pugh. Aí tem uma hora, beleza, ele tem dois filhos com a Kitty, não chega a ter nenhum filho com a outra. Aí mostra uma cena lá, ele abandonando uma criança, dá umas crianças lá para uns caras adotar e vai embora e é isso, e acaba. Não fala mais dessa criança. O que aconteceu com aquela criança lá? Ele vê essa criança de novo, essa criança ficou traumatizada. eu achei uma cena tão aleatória. Tipo, ele cola na casa, beleza, a criança tá chorando, é o que a criança faz, chora, caga e come, e caga quando come, chora quando caga quando chora. E aí ela tá chorando, ele, beleza. Ah, vamos lá entregar a criança, né? Ah, fechou, bora lá.
chega na casa do amigo e entrega. Desculpa, foi uma coisa que me pegou demais durante o filme. Não, eu acho que o emendado nisso daí, eu ia até te fazer uma pergunta. Eu fui pegar para ler rapidinho uma definição rápida de cinebiografia, porque assim, normalmente você tem uma pessoa famosa por alguma coisa e você tem a vida pessoal dela. E aí, normalmente numa cinebiografia, você tenta misturar um pouco, você tenta contar a história dela e contar, claro, aquilo que ela fez de importante ou a obra dela, qualquer coisa assim, ao mesmo tempo que você tenta mostrar um pouco de fatos ou coisas pessoais dela que influenciaram ela, sabe? Então, você tem tal cara, mas aí ele tinha a mãe de tal jeito que aí fez ele virar um inventor, sei lá, qualquer coisa assim. Então, você mostra fatos pessoais da vida dele que influenciaram a obra dele para mostrar um pouco, talvez, da intimidade da pessoa, sabe? Pra gente conhecer o personagem, porque se é para ler só sobre o Oppenheimer que criou a bomba, a gente talvez leria um livro. A cinebiografia, a ideia da cinebiografia é mostrar um pouco mais. E também, eu concordo contigo que de modo geral, acho que isso faltou, até pelo que eu acabei de falar um tempo atrás, talvez o Nolan tentou mostrar tanta coisa e puxar tanto, que aí tem esses fatos que eu gostaria de ter um pouco mais de holofote, sabe? Sobre, por exemplo, qual que foi o impacto, sei lá, da primeira esposa. Por exemplo, a primeira esposa dele lá, que aí pareceu que ele foi mega impactado, ele chorou 30 segundos e voltou pro projeto, e é isso? Eu fiquei um pouco na dúvida. Sabe? Eu achei que mostra pouco também da vida pessoal, sabe? Eu fiquei um pouco curioso ali nesse ponto. No final a gente viu muito mais só o Oppenheimer cientista, vou falar quase 90%. E isso que a gente tá falando, isso que a gente já criticou aqui, que é um filme de 3 horas, né? Exato. Então, a duração do filme acaba sendo por conta de você tentar mostrar um Oppenheimer um pouco político, um Oppenheimer família, esse aspecto pessoal, o cientista, que é a maior parte do filme, aí no final, mais o lado político dele, anti-bomba, enfim, você mostra uma infinidade de coisas e você acaba não dando a profundidade suficiente. Mas isso, eu acho que ele só peca um pouco nisso, o filme, porque fora isso... Sim, não é um filme horrível, né? Tipo Pelo contrário, eu achei muito bom o filme. Essa parte do Oppenheimer cientista é muito boa mesmo, é muito boa. Sim. A forma como foi escrita, a forma como ele... Até aquela relação com o Matt Damon é muito legal, né? Ele indo buscar a galera, e ali ele tem que ser um pouco... cauteloso por causa do passado dele. Sim. É bacana, não? Essa é uma parte bem feita, assim. Não, eu concordo contigo, só porque, assim, até nos episódios anteriores eu lembro de Interestelar, especificamente, eu sempre falo isso, eu vi uma pessoa falar, um crítico, se eu não me engano foi o Max Valarezo, Entre Planos, falando, o Nolan, em outros filmes, muitas vezes ele acaba tendo umas firulas tão grandes, narrativas e tudo mais, que ele fica explicando tanto o filme, que muitas vezes a gente não se apega aos personagens, como eu acho que foi o erro crasso dele em Tenet. Sabe, eu tenho zero empatia com o personagem lá, com o possível par romântico que tinha zero química, e a menina vai morrer, e eu falo, tá aí, vai morrer aquela menina. Sabe assim? Então, eu concordo contigo que nessa vez ele acaba colocando isso de uma forma um pouquinho superficial, dava para ter explorado melhor, mas também não acho que seja um erro tão profundo, porque até por tempo de tela, acho que a gente fica muito conectado com o Oppenheimer, e aí sim a gente se identifica com ele, se importa com ele, e aí consequentemente ele se importa bastante com o enredo que tá ali, com os personagens, sabe? Eu acho que o Nolan não cometeu, ele conseguiu cativar com que a gente tivesse, sabe, empatia, né? Se ter essa ligação com os personagens, sabe? Sim. Nesse ele não falha nesse aspecto. Eu acho que você sente um pouco a dor principalmente da segunda esposa, da Kit ali, é bem... dá uma certa vergonha ali, ver ele dando depoimento, né, enquanto ela tava lá na sala junto com ele. Sim. Então acho que ele consegue trazer pelo menos um pouco desse aspecto. Mas falando de personagem, eu queria te perguntar o que você achou das personagens femininas. Eu achei que, como é usual da obra do Nolan, achei um pouco mal explorado. Porque, vou falar assim,
a Emily Blunt, por exemplo, o personagem dela da Kitty. O pouco tempo de tela que ela tem, ela atua bem pra cacete. Sim. E muitas vezes, as poucas falas que ela teve, ela atuou super bem. Mas ela tem pouquíssimo tempo de tela e me parece que ela tem um grande peso, uma grande relevância na vida pessoal dele. De novo, voltando a esse ponto que eu acho que ele explora pouco, sabe? Os problemas pessoais dele. Claramente ela Eu teve acho que problema com alcoolismo, sabe? Pô, sim. Abandonou a criança junto com ele, tava de boa. Eu acho que as duas personagens femininas, nossa, as atuações muito, muito boas, assim. Acho que principalmente eu preferia a da Florence. Achei melhor a atuação dela do que da Emily Blunt. Talvez até por ter mais tempo de tela, né? Talvez até por e ser uma personagem mais, entre aspas, forte, né? Mais firme ali. Mas a cena eu do concordo. nude é desnecessária? Eu acho que é. Vou Acho que jogar no não ar. precisava. Não vejo grande necessidade de estar ali, não. E também essa frase que eu iniciei o podcast, que é a famosa frase dele, ele não fala, pelo que dizem, não é naquele momento que ele fala, não tem nada a ver. Ele fala lá durante o teste do Trinity. Depois tem uma entrevista também famosa, um vídeo no YouTube famoso dele falando isso, e não naquele momento lá com ela lá na cama. Ah, não, Então, é porque assim, o pessoal acha que ele falou aquela fala quando ele soltou a bomba. Mas tem uma entrevista com o irmão dele, que na verdade quando a bomba explodiu ele falou algo muito mais prosaico que é, acho que funciona. ah, não sabia disso, legal. É... Mas ele tem realmente essa parada, tá? Ele era um louco gênio que aprendeu holandês assim, só zoeira em 3 meses. Esse começo é bem legal, esse começo do filme, mostrando ele indo de um lugar para o outro. É legal, eu acho que é muito mais legal porque você conhece todo mundo ali. Você sabe quem é o Bohr, você sabe quem é o Heisenberg, você sabe quem é o outro lá que eu esqueci o nome dele, que ele vai ter aula com ele, o que ele envenena, você sabe quem é ele. Então, pô, por vários momentos o filme traz esses personagens desconhecidos pra você e isso que torna a história legal. Deixa eu... O que eu ia perguntar? Tem... Deixa eu lembrar o que eu ia... Lembrei, outro aspecto que eu ia trazer do filme. Eu gostei que ele trouxe um pouco à discussão essa frente dos cientistas que eram contra você lançar a bomba atômica. Essa foi uma parte que eu achei necessária, a cena da... o Cesar, que era um dos líderes, mas você tinha um conselho de cientistas, né? Porque ali a gente já tá falando em 1945, então a Alemanha já estava rendida, e esse é o grande debate da bomba atômica, né? Uma das grandes críticas a ela. Será que precisava jogar? Será que realmente precisava ser jogada? Eu acho que não, acho que particularmente não precisava, porque ali... Você acha? Acho que não, ou é aquele negócio que você, vou sacrificar aqui 100 mil, 200 mil pessoas, eu vou falar 200 mil pessoas, para evitar a morte de 500 mil pessoas. A guerra não ia mais tão longe, vamos combinar que ali já estava, a Alemanha já estava destruída, o Japão ali já estava praticamente destruído, e você vê que o filme, a forma que o Nolan tenta trazer isso pra gente é que realmente não precisava, né? Que você vê lá uma discussão do Oppenheimer com os políticos e ali a galera zoando, não vamos atacar Kyoto porque foi onde eu passei minha lua de mel, muito bonito lá. Isso que eu queria trazer, 2 fun facts de história, que essa parte eu ouvi lá do Nerdcast de História. Se vocês quiserem, o pessoal explica muito melhor que eu lá. Vou trazer 2 pontos aí. Que aí eu queria emendar essa discussão, que eu acho que é a discussão mais interessante do filme, que é sobre se precisava ou não precisava da bomba. Acho que é o grande ponto do filme, né? Mas, primeira coisa que esqueci o nome do cara lá, do xadrez verbal, estava explicando,
O Japão, ele tinha uma postura pré-bomba atômica que as ilhas eram invioláveis e ele tinha um certo fôlego ainda para continuar na guerra. Só que existem dois grandes ataques que aí a gente só sabe de um, porque a gente aqui do Ocidente ouve a história norte-americana. Já diria um amigo meu historiador que fala que a história é contada pelos vencedores, né? Então sempre sabemos o lado sim. do vencedor. Então, a gente sempre ouve que foi a bomba do Oppenheimer que realmente fez o Japão se render e fez eles pararem com a guerra. Mas existe um outro fato muito importante que o Japão, se eu não me engano, ele tinha uma parte que ele era anexada dele, que era da Manchúria. E eles tinham uma quantidade de mão, de braço mesmo para ir para a guerra, de homens, muito grande. Só que junto aos ataques, muito próximos aos ataques de Oppenheimer, também a União Soviética atacou a Manchúria e anexou a Manchúria. Então, o que aconteceu assim, com um espaçamento de meses? O Japão já estava fragilizado porque ele perdeu a Manchúria e perdeu muito do exército dele, perdeu realmente de anexar, e junto veio as bombas. Então, quando eles viram que as ilhas deles não eram invioláveis, que eles não tinham mais capacidade científica para competir com isso, mais a perda muito grande do exército, aí sim, realmente foi um ponto que o Japão precisou se render fortemente. Então, tem um lado aí da União Soviética também. Aí é o lado russo contando sobre... Esse é um ponto que eu queria citar, que acho que é interessante levar em consideração. E essa reunião, inclusive, que você citou, que eles até decidem o alvo das cidades, é 100% verídica. Os biógrafos falam que foi realmente assim. Ele participou, ele ajudou a decidir as cidades, e Kyoto foi realmente escolhida. Também por isso aquela frase realmente existiu, tá? Do cara falando que não gostou, não queria ir lá porque ele foi lá nas férias e gostou, mas porque Kyoto tinha um simbolismo muito grande para os japoneses. Então eles tinham medo de que se eles destruíssem Kyoto, poderia haver, na verdade, um senso de revanchismo muito maior do que eles queriam. Por isso que eles, precisavam ser uma cidade estratégica, mas nem tanto. Tóquio já estava para lá de destruída, por isso que foram escolhidas as outras. Ah, sim. E então, isso você só me reforce aí, eu lembro também, e lembrei por causa do filme, 2 pontos. Que vamos lembrar que alguns dias antes ali, inclusive mostra no filme, a gente teve a conferência de Potsdam, né? Que é literalmente o Stalin, o Churchill e o presidente Truman na Alemanha fazendo uma reunião pra decidir, tipo, mano, ganhamos, que é nóis, boa, bora aliado, vamos ver o que a gente vai fazer com a Europa. Então, mostrou que ganharam. E esse fato aí da Manchúria agora só reforça que não precisava ter 2 bombas. Então, definitivamente, uma dava, né? Se precisasse, uma dava. 2, definitivamente, não precisava, assim. E aí Até o próprio Oppenheimer depois defendeu que eles poderiam ter jogado a bomba numa ilha sem população, só para o pessoal ver a catástrofe sem matar ninguém. E vamos lembrar que, e aí é uma frase que é dita depois, na verdade a bomba é mais uma mensagem para a União Soviética do que para o próprio Japão, né? Que já é o início da Guerra Fria ali, o final da Segunda Guerra já podemos marcar como o início da Guerra Fria. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas depois que meu inimigo é derrotado, então o inimigo do meu inimigo vira meu inimigo também, que já era meu inimigo antes. Você entendeu, né? Entendi. Nossos ouvintes também entenderam, com certeza. Não, mas então... acho que você coloca bem. Eu acho que o pensamento é válido. Acho difícil de você chegar no número, né? Falar assim, putz, se não tivesse jogado, quantos milhões será que realmente teriam continuado? Se a guerra tivesse continuado, quantas pessoas tinham atacado? E aí é sempre o clássico dilema do trem, que ele tinha. Mas, e a discussão que o filme traz no final, que ele tenta forçar, e de novo, acho que ele não é tão claro, eu gostaria muito que ele fosse mais claro ainda, ou que mostrasse melhor, é que o lançamento da bomba atômica e a criação, literalmente,
de uma novo tipo de guerra. Tem um dos caras que ficou famoso, que vazou informações para a Rússia. Ele era um espião russo que estava no Projeto Manhattan lá. Inclusive, ele é citado, sabe? Sim, é verdade. E aí verdade. os caras perguntam se ele se arrepende ou não de ter vazado informações para a União Soviética. E ele fala que não. Ao contrário. Ele fala que a existência das bombas fez um mundo pós-bomba menos guerreático. E acho que essa é uma discussão boa. A gente não pode só limitar ali, saca? Imagina que não existisse bomba. Provavelmente a gente teria... Não que acabaram todas as guerras, mas o modo de se fazer guerra literalmente mudou. Né? Sim. A Guerra Fria... Os dois não podiam se... Estados Unidos e União Soviética não podiam se enfrentar diretamente. Então o que virou? Muito da coisa virou corrida espacial, virou pesquisa, virou você fomentar outras guerras em outros países, mas não deixa de se pensar que realmente agora a gente não pode mais ter guerras como a gente teve durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Acabou o jeito, porque agora todo mundo tem um botão de destruir o mundo. Exato. Tem que ser muito mais diplomático. Então, pensando no longo prazo, eu fico pensando que a história talvez muito mais lá na frente passe um pano pro Oppenheimer como o filme passou. Que o filme tentou, como o filme tentou fazer, né? Mas é claro, e a história se não fosse o Oppenheimer, se não fosse os Estados Unidos, seria outro que criaria. A gente não estaria num mundo hoje. Se não fosse o Oppenheimer, hoje teria bomba atômica, mas seria usado de outra forma. Então, deixa eu ver o que mais. Falar um pouco das atuações do filme. O que você achou? Gostou? Não gostou? Eu gostei bastante. O Robert Downey Jr., eu acho que ele tá fodástico. Achei muito interessante. Que eu não esperava aquele tipo de atuação. Também acho, como eu já falei aqui, personagens femininas precisavam muito ter mais espaço. Não sei porque o Nolan nunca tem uma personagem feminina. Tem um complexo freudiano ativa, né? Ele tem um complexo freudiano aí. E o cara lá que faz o Oppenheimer lá do Peaky Blinders, cara, eu achei a atuação dele também fantástica. No sentido de... Ele mostra bem um Oppenheimer bem deprimido, né? Você sente, não sente? Sim. Dá pra ver. O olhar dele, né? O olhar dele até aquele olhar, aquela cena. Mas é claro que também, assim, toda a forma como o filme foi filmado, o tempo de câmera de exposição, a forma que você grava ele, né? Aqueles clássicos zoom na cara, fica ali. E ele isolado. O filme, propositalmente, todo o roteiro é dirigido para mostrar um personagem isolado. E o cara também entrega. Sim. Tem boas caras e bocas. Exatamente. Eu gostei também. Acho que o Robert Downey Jr. se destaca bastante. O Peaky Blinders também, uma atuação muito boa. Ele deve concorrer ao Oscar, muito provavelmente, os dois devem. As personagens femininas também boa. Matt Damon no papel de Matt Damon, né? Matt Damon no papel de Matt Damon, exato. É bom. Não é ruim, é bom. Do nada aparece o Fred Mercury também tava lá, do nada, né? Uma pontinha assim. Do nada, velho. Do nada. E o The Boys lá. E o The Boys também faz o Richard Feynman, velho. E uma coisa que eu ia te perguntar você não sentiu falta? Vou te falar, os efeitos sonoros são fantásticos. Acho que a gente nem acaba falando muito porque é muito óbvio. O filme tecnicamente é fantástico, o filme só falando... Vai levar vários Oscars também, vai levar um monte de Oscars. De produção ele é fantástico, aí eu quero ver o que eles vão falar de efeito visual dele, né? Sim. Um filme que não usou de CGI vai concorrer ao Oscar da categoria de efeito especial? Eita, eu acho que talvez não. Ele é bonito por ser em IMAX, mas ele não se aproveita tanto. São cenas muito
muito Vários. específicas, né? Muito específicas. Eu não sei se chega. É Eu não acho tem a que capacidade concorre, mas não ganha. Ah, tá, boa. Concordo contigo. Vou na sua. Concorre, mas não ganha. Porque Boa. assim, eu acho que seria mega inovador se ganhasse um filme Aham. um efeito sem CGI ganhar de efeitos especiais. Ah, sim, seria bem legal. Seria bem legal. Mas falando rapidamente, é isso. O roteiro é bom, Uhum. a forma que é filmada é boa, a fotografia é bonita pra caramba, a forma como ele enquadra os personagens, quando ele quer quando ele quer dar foco no personagem aflito, ele usa um bom enquadramento, né? Ele sabe dar um enfoque no personagem. A relação dos personagens é muito boa no sentido de você entende o que está acontecendo, um pouco dos dramas. De novo, acho um pouquinho supérfluo, mas está ali. E isso tudo fantástico. De roteiro também achei, né? Ficou um pouquinho estendido esse final. Eu quase. Sim. Eu fico assim porque eu entendo ter colocado um filme de 3 horas, porque eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. O que você diminuiria? Você Ah, falou que é longo. O que você diminuiria? O que você gostaria tu de não é dar mais Stallone, enfoque? fora Eu aquelas, fico fora aquelas perdido. imagens. É uma boa pergunta. O que daria pra tirar ali? Daria pra tirar um pouco do arco final, daquele depoimento, daquele arco final, talvez nem precisasse ter. Não tem muito aquela cara mesmo de julgamento? E as cenas ali, eu acho que principalmente que mostrasse um pouco da vida pessoal dele, já que não era pra ser o enfoque do filme, acho que poderia tirar também e deixar mais no Uhum. cientista. Tipo assim, se já é pra falar Dá do pra. cientista, só fala do cientista É, mesmo e foda-se. exato. Dá pra cortar, vai. Eu tô falando aí, cortar uns 20 minutos. Porque todo mundo sabe que o jovem moderno, depois do TikTok, não aguenta ficar mais 3 horas em frente a uma tela. Hora e meia já é muito tempo. Não, Mas. eu tô falando isso porque eu concordo porque assim, ou eu acho que eu mostrava muito mais ele e não mostrava tanto aquele, tiraria toda aquela parada do julgamento, mostraria muito mais da vida pessoal dele. Mas aí eu não sei se eu tiraria tanto, talvez eu encurtaria inclusive a duração do segundo ato, do projeto em si. Só que se a grande entrega do cara é o projeto, diminuir o projeto Trinity lá, o teste do Trinity, eu acho zoado, sabe? Você diminuir o principal feito do cara. Ah, sim. Eu Sim, não sim, sei sim. de onde tirar, sabe? Mas eu concordo Ah. contigo, assim. É porque eu queria muito mais ver a vida pessoal dele. E até pensando, assim, de um modo geral, se você der um zoom out aí pra tentar ver o big picture aí do filme, acho que a grande mensagem que o Nolan também tenta passar quando a gente fala da biografia do Oppenheimer é o fato do cara ser um cientista brilhante, é o cara que fez o projeto e até lendo grande parte de alguns vídeos ali sobre a biografia específica dele, ele foi muito julgado pós-teste, aquele julgamento que se ele era comunista ou não, que ele perdeu toda a credibilidade, ele foi demitido, ele passou anos ali só dando palestras, ele foi realmente escorraçado pós Uhum, sim. pós-evento. E eu acho que o Nolan não queria perder esse fato tão importante da história dele. Por isso que ele construiu todo aquele terceiro ato para mostrar que, por mais que ele ajudou pra caralho os Estados Unidos, do meio para frente ali, depois da bomba, ele foi literalmente julgado de todos os cantos, escorraçados, Mas perdeu a credibilidade dele, ele demorou muito para ser reaceito assim na comunidade científica, sabe? será que a opinião popular também era a mesma? Que eu tô pensando lá, como ele foi recebido, depois o filme até mostra, né? Você imagina um americano médio lá. Americano médio, o cara foi capa da Times, o cara era tudo. Será que esse cara também desdenhava um pouco do Oppenheimer? Pelo fato. Será que a imprensa noticiou muito? Ó, o cara é comunista. Eu acho Então, que será foi, eu que acho até que a foi. opinião Pro popular? cara, pro cara médio acho que não tanto, mas eu acho que era muito mais o dano na comunidade científica, de como que ele foi tratado pós. Ah, Porque sim. eu tava Sim, sim, lendo que sim. ele realmente passou uns anos assim que ele perdeu a bolsa assim de grana, Ah, tá. e passou muitos anos assim sem conseguir, só dando palestras ao redor do Aham. país, umas paradas assim, sabe? Ele teve, porque quando ele quando ele perdeu a licença, que era a grande ponto lá do julgamento, ponto de virada,
Ele saiu como se ele que tivesse vazado principalmente informações para a Rússia. Sim. Então ele saiu como o grande comunista possível, o cara que liberou os dados, sabe? Então, Sim. pensa que até 1960, 70 ali, o norte-americano via a União Soviética como o super lobo mau comedor de criancinha clássico. Né? Sim. Pois é, de fato. Então... E aí, eu quero te perguntar uma coisa. Eu tava dando uma lida, tem um crítico e cineasta famoso chamado François Truffaut. Truffaut? François Não Truffaut? conheço. É o cara que criou aquele estilo a Nouvelle Wagner francês, sabe? Não. Tá, tudo bem, enfim. O François Truffaut? Eu acho que é Truffaut, foda-se, eu vou falar Truffaut. Uhum. Ele é um cara super mega reconhecido de cinema francês. Inclusive, ele tem o movimento de cinema francês durante um período foi inaugurado por ele. E uma vez ele disse assim que não é possível fazer um filme anti-guerra de verdade. Aí eu tô parafraseando aqui, tô lendo um parágrafo rapidinho, tá? Abre aspas. Porque o cinema naturalmente torna tudo mais espetacular. A violência, o sexo, a beleza das pessoas ou da natureza. É algo inerente à mídia cinematográfica. Uma vez tornado tudo mais intenso, mais forte, tudo que é na vida real, então, na opinião de Truffaut, quando se mostra a guerra, por mais que o filme condense, os cineastas não conseguem realmente evitar de fazê-lo parecer legal e emocionante ao mesmo tempo. Fecha aspas. Com esse parágrafo e com essa afirmação forte de Truffaut, você acha que ele é um filme anti-guerra ou ele acaba sendo um pouco o filme que exalta a bomba atômica e as conquistas norte-americanas? Opa! Eita! Valendo! O aspecto anti-guerra dele é só... Eu acho que ele é só mais falado. Ele é mais falado. Em quais momentos ele é reconhecido? Ali, quando você vê meia dúzia de cientistas, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer um abaixo-assinado. Então ele não mostra... Como ele não foca nas consequências da bomba atômica, então não tem como falar que ele é um filme anti-guerra. E até pela própria postura do Oppenheimer, também são apenas esses dois elementos que são contrários à bomba. Então eu diria que sim, é uma exaltação tanto à história dele quanto à bomba. Eu, com certeza. E boa afirmação. Vou ficar pensando nessa frase que de fato faz total sentido, como todos os filmes acabam dando essa importância, essa grandiosidade para a guerra, né? Para a guerra. Eu imagino principalmente quando você fala isso, me vem muito. Pô, você pega a Segunda Guerra Mundial, foram 6 anos, né? O projeto Manhattan demorou 3 anos para serem feitos. 3 anos. Imagina, 3 anos, sei lá, numa cidade, com as mesmas pessoas. Deve ter sido muito chato, deve ter sido uma vida muito entediante ao longo desses 3 anos. As famílias, nossa, chato. E o filme não exalta isso, né? Não, ele vai exaltando aqueles momentos lá mais chaves durante esse período. Mas boa, gostei, hein? Né, eu peguei assim meio de... Uma vez eu tava vendo um vídeo de outra coisa, eu acho que era sobre ano passado, sobre Nada Novo no Front, sabe? E aí alguém me puxou essa crítica e citou essa frase, eu fiquei com isso na cabeça. Não existe filme anti-guerra. Por mais que o filme tenta se parecer anti-guerra, ele ainda assim acaba exaltando, glorificando a guerra, sabe? Acaba dando muito mais ênfase. Por mais que você tente homenagear as pessoas que morreram, os heróis de guerra, indiretamente você também acaba elogiando o fato em si. E eu fiquei muito com medo também. Fiquei pensando se esse filme ia ficar com uma cara muito norte-americanizado. Olha como a gente era foda e tal.
Talvez E acho eu que acho. nesse aspecto assim do norte-americano, exaltar os Estados Unidos, não achei tanto assim não, tá? Não, eu também Eu não. não achei tanto não. Isso o filme não faz assim. Até pela forma como retrata ali o presidente, por exemplo, da época, o Truman, né, na conversa com o Oppenheimer. Detalhe, aquela frase que ele falou é real, viu? O Truman Ah, é? realmente falou: tirem esse bebê chorou, nunca mais quero falar com ele. Nossa, pesado, caraca, velho. Imagina. É, Ai, eu ai, concordo contigo, e acho que só lembrando que é importante, se eu não me engano, o Nolan ele é inglês, né? Então ele não é norte-americano, tá? Só. sim. Então, Mas tá bom, né? Tá bom. é Vamos bom. de impressões gerais. Impressões gerais do filme. Impressões gerais, acho que você já comentou, né? Já comentou alguns minutos atrás, você já deu seu resumão aí. Qual que é a sua. Fecha, faz um catadão e dá sua nota aí. Beleza. Então eu vou puxar rapidinho o quadro e você já começa com dirige ou capota. É pra eu começar? É, Tá bom. Vamos lá. Não é grande novidade pra quem ouviu até aqui, mas o filme. Gostei muito do filme, eu gostei principalmente do aspecto científico do filme. Eu acho que ele não pesou muito em cima, mas mesmo assim eu acho que ele até poderia aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto científico, mas também ia se tornar talvez muito documentário. Ele se perde um pouco, obviamente, em querer contar muitas histórias ali ao longo do filme. Achei o terceiro arco um pouco alongado demais, mas gostei do terceiro arco, principalmente pela atuação do Robert Downey Jr. Gostei pelo voto lá do senador que mudou, foi o Kennedy. Eu achei, falando, caraca, que legal. eu também, é legal isso. Não posso deixar de falar uma curiosidade só a respeito, só para não falar que eu não falei, jogar um fun fact, que no filme é falado muito ali sobre a bomba de hidrogênio, né? A bomba de hidrogênio, que inclusive é um dos cientistas, o Teller, que é aquele carinha que foi falando, e a galera fala, nada a ver, nada a ver. E ele depois vira Realmente, de fato, né? sim, a bomba de hidrogênio ela é testada pelos Estados Unidos 6 anos depois, em 51 é lançada a primeira bomba de hidrogênio. A mais famosa e a mais potente dos Estados Unidos é lançada num local chamado Fenda do Biquíni, tá? E aí dizem que é a teoria para o início do Bob Esponja. Só para Exato, era conectar. onde eles faziam, não só essa, mas eles faziam vários testes atômicos ali, né? Na fenda Isso. do E biquíni, por uma isso que eles dessas, explodiam coisas debaixo da água, né? é, Eles fizeram uma tudo dessas que é teste, né? radiações nasce ali a Fenda do Biquíni. E a bomba mais poderosa já lançada, a Tsar Bomb, que é uma Axar. bomba soviética, ela é mais de 1000 vezes mais potente do que a bomba atômica ali de Hiroshima e Nagasaki. Eu só queria comentar essas curiosidades, tudo isso pra falar. É que eu não podia deixar, a gente vai ter outro momento pra Não, falar, né? justo. Tudo isso pra falar que, então, o aspecto científico do filme, o aspecto histórico do filme também é muito legal. O assemble dos Avengers também é fantástico. Eu gostei muito do Einstein ali como um velhinho simpático que dá pãozinho pras pombas. Claramente, ele é um velho que fica numa praça. Vou dar um 8. Um 8 sólido pro filme. Achei ele um pouquinho longo demais, mas fora isso. E ele se perde ali em uns momentos, fora isso, gostei. Mas eu entendo alguém falar que é um filme muito, muito longo. Acho muito longo o filme. Entendo Que a pessoa que dormiu. falar isso também. Dormiu após a cena da bomba, né? Exatamente. E tu, o que tu acha? Primeira coisa, acho que pela primeira vez eu vou ir com o relator, vou dar nota 8. Pela Olha primeira vez aí, na história, hein? é isso aí. Acho que vale ressaltar que acho que é a primeira vez, olhando rapidamente, não é bem a primeira, é porque não sei se conta Dunkirk, mas o Nolan, diferente do que ele fez até mais ou menos tudo aqui, esse filme ele nunca tinha feito uma cinebiografia, então acho que ele tá meio se desafiando, sabe, saindo um pouco da caixinha. E é interessante você pegar um diretor já prestigiado, já com uma assinatura tão marcante, com um modo tão bem desenhado, se arriscando em outros estilos de filme e se saindo tão bem.
Então, primeira coisa, acho legal pontuar isso. Nolan saiu claramente da sua zona de conforto para fazer esse filme e deu super certo. Por favor, continue. Sim. Não sei se ensine biografias, mas é muito bom esse ponto. De roteiro também fico pensando, não sei se eu cortaria muito mais o primeiro ato ou daria uma segunda roupagem, mas o meu ponto o roteiro é bom. Não é excelente, mas é bom, né? Não. Na história do filme como um todo, o filme tecnicamente ali de visual, de efeito de som é fantástico. Senti uma faltazinha do Hans Zimmer, tadinho. Não fez uma trilha sonora, Não tava faltou lá. Custava, faltou um pouquinho, faltou mas a trilha sonora era o boa. fun fact. O cara é bom, mas não é o Hans Zimmer, né? É isso. Gostei, boa definição. Se eu não me engano, acho que o Hans Zimmer ele tá ocupado, com a agenda ocupada, fazendo o Duna 2, viu? É verdade. Então, talvez perdemos Hans Zimmer aqui para ganhar no outro lado, quando vir Duna. Sim. Mas assim, é um filme que muito provocativo. Eu gostei que ele deixou questões em aberto, sabe, pro debate. Porque, cara, a gente tá falando do pai da bomba atômica. O pai, assim, entre aspas, porque a gente percebe no filme que não é ele em si, mas acho que ele fez a coisa acontecer, por isso que acabou levando esse título, que é uma figura muito controversa, né? É uma figura polêmica, que dá pra você tirar pros dois lados, herói ou vilão, sabe? E sim. filme soube aproveitar muito bem essa perspectiva, porque em nenhum momento ele escreve como um documentário, você coloca aquela tese, não, ele é vilão, ele começa a apresentar várias coisas, ou ele é herói, começa a apresentar vários argumentos. Não, ele mostrou os dois lados. Claro que tem um viés, sim, tem uma mensagem, mas acho que todo mundo saiu meio pensativo do cinema. E aí é gostoso. É gostoso quando o filme, quando você fica assim, e aí? E aí você sai um pouco gostando dele, tem uma limpada de barra, assim, mas a reflexão tá ali, sabe? Então, filme, acho que mais do que... Acho que foi um bom presente para 2023. Gostei muito do Nolan estar se achando novamente. Boa, fechado. Então é isso. Agora, então, vamos de recomendações culturais, né? Da semana. Recomendações culturais da semana. Vamos lá. Não tenho. Eu tenho recomendação cultural. Galera, quer ver um filme anti-guerra? Quer ver um filme que realmente mostre as consequências de uma guerra? Túmulo dos Vagalumes. Assistam Túmulo dos Vagalumes, Estúdio Ghibli. Aí sim você vai ver as consequências de verdade de uma guerra. Esse é pesado, esse filme. Pesado. É uma animação do Estúdio Ghibli da década de 80, se não me engano, início da década de 90, não lembro. Sim. Mas é pesado. Mostra a história de dois irmãos nesse Japão no final da guerra. Aí sim. Acho que eles estão ali por Tóquio, né? Por sinal. Retrata era alguma cidade que estava bem destruída já. Podia ser qualquer retrata cidade muito, na verdade ali é meio pré-bomba atômica, porque na verdade são as bombas incendiárias, mas é mais ou menos ali naquele períodozinho. Exato, mas é bom sempre ouvir o outro lado da história. Exatamente. Então fique aí com Túmulo dos Vagalumes. Acho que inclusive acha no YouTube. Beleza, galera? Quer dar alguma tem na Netflix. Tem na Netflix. Boa, fechado. Quer dar alguma indicação ou tá tranquilo? Vamos pra casa? Quero, peraí. Vamos assistir Barbie? Boa. Pô, não sei, alguma coisa boa que eu tenha visto. Eu só tô vendo The Office. Você tá revendo The Office? Qual é aquele filme do Hitler lá que ele volta? Ele não está mais aqui, ele não está mais morto? Acho que eu sei que você tá... Ele está de volta. Uhum. Bom, e a minha indicação cultural da semana, dado esse clima um pouco puxado aí para a Segunda Guerra Mundial, e é sempre bom a gente parar e
com reflexões interessantes e puxar até para o lado do humor, ou para outro lado aqui. Existe um filme, talvez muita gente já tenha visto, mas acho legal citar ele, que é Ele Está de Volta. É uma comédia / ficção pensando se o Hitler tivesse sido transportado para o tempo de hoje, o que aconteceria. E traz muito a reflexão sobre as ideias do nazismo, e ao mesmo tempo de uma forma meio comédia, e fico até com um pouco de... Ao mesmo tempo que eu dei umas risadas, tem uns momentos, a gente vê os movimentos cíclicos que nos dão muito medo. Então fica essa indicação cultural. Boa, fechado. Espectadores medianos, é isso. Conseguimos trazer uma estreia, um filme que ainda está nos cinemas. Esperamos lançar ainda enquanto esteja nos cinemas. Vitória para nós. Como sempre, nos siga aí no nosso Instagram, YouTube, Twitter, enfim. Beleza? Um beijo a todos e até o próximo episódio. Medianos e medianas, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. E você que adora cinema e quer ouvir cinema até pelos ouvidos, muito mais obrigado e tchau, tchau.